Oi, gente, tudo bem? Hoje iniciaremos o módulo 3, capítulo 5, falando da água no planeta Terra. Dividi esse conteúdo em algumas partes, então hoje nós iniciaremos com a parte 1. A água e os ambientes da Terra. Nós já sabemos que o planeta Terra apresenta sua maior parte coberta por água e que a menor parte é formada por terra, pelos continentes. O planeta Terra possui condições para a existência de água em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Coloquei para vocês alguns exemplos de ambientes onde nós podemos encontrar a água nesses 3 estados. Então, as geleiras, icebergs, calotas polares apresentam a água no estado sólido. A água evaporando no estado gasoso. Rios, mares, lagos, oceano, a nossa água da torneira em estado líquido. O estado líquido da água, então, é representado por rios, lagos, mares, oceanos e em diversas situações do nosso cotidiano. Nós precisamos da água no estado líquido para nutrir as nossas células, já que a água vai funcionar como um grande solvente para as substâncias que nós ingerirmos. Água no estado sólido: geleiras, neve, iceberg e nas calotas polares. Encontramos aqui então um exemplo. Os próprios floquinhos de neve são nada mais nada menos que a água congelada. Então temos aí a nossa água no estado sólido. E a água no estado gasoso encontramos na nossa atmosfera. Esse vapor d'água é o que vai determinar a umidade do ar. Nós conseguimos perceber a água no estado gasoso na formação das nuvens, ou então quando a gente coloca a água para ferver em uma chaleira ou em uma panela, o vapor d'água sendo eliminado. Apesar da grande quantidade de água existente na Terra, somente uma parte pode ser utilizada pelo ser humano. Então eu trouxe para vocês aqui um gráfico que mostra que 97,5% da água do nosso planeta ela é salgada e que apenas 2,5% da água do nosso planeta é doce. Vamos falar um pouquinho então sobre essa diferença. A água salgada é aquela que tem uma grande concentração de sal, mais especificamente 35 gramas de sal para cada litro de água. Com isso, com esse excesso de sal, ela se torna imprópria para o consumo. Um exemplo é a água do mar. A água doce tem uma concentração bem menor, 0,5 gramas por litro de água. Mas não basta simplesmente coletar essa água e consumi-la, é preciso que aconteça um tratamento antes. Distribuição da água na Terra. Além da quantidade reduzida, boa parte da água doce é encontrada em geleiras, subsolos congelados e coberturas permanentes de gelo, ou seja, apenas 0,3% dessa água doce fica disponível para nós de uma maneira superficial nos rios, lagos e também na atmosfera. Então, é uma pequena porção de água. Composição da água. Trouxe para vocês um breve histórico da ciência que mostra qual é a composição química da água e como é que nós acreditávamos que seria no passado. Então, o filósofo Empédocles disse que toda a matéria é formada por um dos 4 elementos: água, fogo, ar e terra. Mais para frente, nós temos algumas observações científicas dizendo que o hidrogênio e o oxigênio juntos produzem umidade. E então, mais adiante, a umidade foi relacionada com a formação da água. Hoje nós sabemos que a molécula de água é composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Nós já vimos que as moléculas são formadas pela união de 2 ou mais átomos e eles podem ser iguais, como é o caso do hidrogênio aqui, ou diferentes, como é o caso do hidrogênio com o oxigênio. Sabemos então que a molécula de água tem a fórmula química H2O.
Estados físicos da água. Como nós já vimos, a água no nosso planeta está presente em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A principal diferença é o arranjo entre essas moléculas de água na formação de cada estado físico. No estado sólido, as moléculas formam um arranjo ordenado. No estado líquido, essa organização já perde um pouco o seu formato. E o volume pode ser definido, mas a forma é variável. Então, a água no estado líquido, ela vai adquirir a forma do recipiente em que ela está. E no estado gasoso, as moléculas são muito distantes umas das outras.